Olá, companheiras, olá, companheiros, saudações petistas. Sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha. Hoje é sexta-feira, dia 12 de fevereiro, que seria o início do carnaval. Eu sou o Patrick e conduzo a conversa junto com vocês. No episódio de hoje, a gente escuta o companheiro Walter Pomar, da direção nacional do PT, que fala dos 41 anos do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras. O companheiro Celso Marcones comenta o lançamento do Manifesto Petista. Ana Flávia, do DCE da UFES no Rio Grande do Norte, comenta o debate acerca do retorno das aulas presenciais. E David Bacelar, da FU, comenta a venda da refinaria da Petrobras na Bahia e também o valor e o aumento do preço dos combustíveis. E pessoal, na última quarta-feira, dia 10 de fevereiro, o Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, o PT, o nosso partido, completou 41 anos de existência. Então, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday to you. 41 anos de muita luta, muita resistência, em que se consolidou como o principal instrumento de luta da classe trabalhadora brasileira. Sobre o assunto 41 anos do PT, na edição de hoje, a gente vai escutar um comentário do companheiro Walter Pomar. Olá, Patrick. Olá, ouvintes do podcast, comandado pelo Patrick Araújo. Pois é, Patrick, o PT, Partido dos Trabalhadores, o nosso partido, comemorou no dia 10 de fevereiro de 2021 seu 41º aniversário. 41 anos de vida. O PT foi fundado no dia 10 de fevereiro de 1980. Sua primeira década de vida foi de luta contra a ditadura militar e de luta contra a transição conservadora. E o ponto alto dessa primeira década foi a campanha presidencial de 1989. Depois veio uma segunda etapa de luta contra o neoliberalismo, contra os governos Collor, Itamar e Fernando Henrique Cardoso. Depois uma terceira etapa, desde o dia 1º de janeiro de 2003 até o golpe, o Partido dos Trabalhadores ganhou 4 eleições presidenciais seguidas e governou o país. Finalmente, a quarta etapa da nossa vida começa com o golpe e vem até hoje. É a luta contra o golpismo, é a luta contra o ultraliberalismo, é a luta contra o bolsonarismo. Nesses 41 anos, o PT foi muito atacado pela classe dominante brasileira, foi muito criticado por outros setores da esquerda e, evidentemente, sobreviveu porque contou com o apoio, com o engajamento, com a participação de um amplo setor da classe trabalhadora, que se identifica com o PT e reconhece no PT a principal expressão política dos interesses imediatos e históricos da classe trabalhadora brasileira. Certamente quem está nos ouvindo aqui no podcast já deve ter lido, já deve ter visto ou já deve ter ouvido algum balanço desses 41 anos. E por isso eu escolhi contribuir com essa edição do podcast falando de uma obra, de um livro que eu considero muito útil para compreender não a história do PT, mas para compreender os riscos que o PT está correndo. Essa obra se chama O Alfaiate de Ulm. Foi publicada aqui no Brasil pela editora Boitempo. O autor de O Alfaiate de Ulm é Lúcio Magri. Lúcio Magri é um intelectual comunista italiano, é um dos fundadores de um periódico lançado em 1969 e que existe até hoje, chamado Il Manifesto. Lúcio Magri já não está entre nós, ele faleceu em 2011, mas nos deixou essa obra, esse livro, O Alfaiate de Ulm, que é um relato autobiográfico, é um testamento político, é um panorama do século XX e é um ensaio sobre a história e as perspectivas do movimento comunista italiano. O movimento comunista na Itália, ele tem uma história toda própria, que tem a ver com as características daquele país, tem a ver com o impacto da Revolução Russa de 1917, tem a ver com a luta contra o fascismo e tem a ver com as batalhas da Guerra Fria.
E nesse contexto, o Partido Comunista não foi apenas uma organização política. O Partido Comunista Italiano foi também uma instituição cultural, com um imenso enraizamento na classe trabalhadora, na juventude, na intelectualidade, enraizamento que teve na obra do Antônio Gramsci sua feição teórica mais conhecida e mais reconhecida. Apesar disso tudo, ou por causa disso tudo, o Partido Comunista Italiano cometeu suicídio em 1989. Diferente das pequenas seitas militantes que conseguem sobreviver nas piores condições, os partidos de massa, como é o PT e como era o Partido Comunista Italiano, partidos de massa parecem sobreviver apenas em determinadas condições de temperatura e pressão. E o Lúcio Magri, no livro O Alfaiate de Ulm, demonstra exatamente que várias das condições que tornaram possível a existência de um forte partido comunista na Itália, um partido reformista, essas condições desapareceram com o desaparecimento da União Soviética e com a ofensiva neoliberal. Para dizer de outra forma, a força que as duas grandes famílias da esquerda europeia, de um lado o reformismo social-democrata, de outro lado o reformismo comunista, a força dessas duas grandes famílias, assim como o brilho dos grupos de ultra-esquerda que viviam à sombra dos social-democratas e dos comunistas, essa força dependia das condições político-ecológicas que existiam na Europa enquanto durou a chamada bipolaridade entre União Soviética e Estados Unidos. Quando a Guerra Fria cessou, com a vitória dos Estados Unidos, a social-democracia foi para a direita e foi se convertendo boa parte dela em neoliberal, e o reformismo comunista foi se convertendo em social-democrata. Claro que esse não foi um processo uniforme. Cada país teve suas próprias características. O Alfaiate de Ulm é exatamente uma interpretação do que teria ocorrido no caso da Itália. E vamos lembrar que ali, na Itália, existia o que era chamado muitas vezes de maior partido comunista do Ocidente. O Alfaiate de Ulm, o livro do Lúcio Magri, pode ser lido com muito proveito por quem tem interesse em compreender os dilemas da classe trabalhadora, da esquerda brasileira, e especialmente os dilemas do Partido dos Trabalhadores. Claro que são épocas e circunstâncias muito diferentes, a começar pelo fato de que aquelas mesmas condições político-ecológicas que favoreciam um reformismo social-democrata e um reformismo comunista na Europa, produziram aqui na América Latina e no Caribe, inclusive no Brasil, efeitos muito distintos. Isso ajuda a entender por que, na mesma época em que o PCI estava cometendo suicídio, estava abandonando suas tradições, inclusive estava abandonando seu nome, nessa mesma época, o Partido dos Trabalhadores estava se convertendo na força hegemônica na esquerda brasileira. Agora, guardadas essas diferenças que são importantes, é impossível não enxergar várias semelhanças entre os dilemas vividos pelo Partido Comunista Italiano nos anos 70 e 80 e os impasses vividos pelo Partido dos Trabalhadores nos últimos anos e agora. O Alfaiate de Ulm, do Lúcio Magri, descreve detalhadamente quais eram os dilemas do PCI. Ele vai dizer assim: a peculiaridade do Partido Comunista Italiano era de ser um partido de massas, que fazia política e agia no país, mas também se instalava nas instituições e as usava para conseguir resultados e construir alianças. Ou seja, o Lúcio Magri demonstra que a atuação do PCI na institucionalidade não foi apenas uma estratégia, uma linha política. Foi mais do que isso. Converteu o Partido Comunista Italiano numa parte estrutural do Estado italiano, naquilo que o Magri chamava de um elemento constitutivo de uma via democrática, uma medalha que, no entanto, tinha um reverso. Esse reverso, esse lado B da força do PCI nas instituições, o Magri descreve em palavras que soam muito familiares para nós. Olha o que ele diz, abre aspas: não me refiro apenas ou sobretudo às tentações do parlamentarismo, à obsessão de chegar a todo custo ao governo. Me refiro a um processo mais lento. No decorrer das décadas, e em particular em uma fase de grande transformação social e cultural, um partido de massas é mais do que necessário, assim como sua capacidade de se colocar problemas de governo. Mas por essa mesma transformação, ele é molecularmente modificado
em sua própria composição material. Fecha aspas. Quando a gente lê isso, é impossível não pensar no que está acontecendo no PT. O peso das experiências de governo, o peso das máquinas parlamentares, a introdução de hábitos de um partido eleitoral, e só eleitoral em alguns casos, sem falar no cretinismo parlamentar, nos protocolos horrorosos que as pessoas começam a adotar, substituindo o companheirismo por relações de submissão a quem momentaneamente detém o controle de alguma caneta. Enfim, talvez esteja nesse tipo de abordagem a grande contribuição que o alfaiate de Ulm pode dar para os problemas, para as questões que a gente está enfrentando aqui no nosso partido. A descrição, por exemplo, que ele faz do processo de seleção e promoção dos dirigentes partidários fala por si. Ele diz assim, abre aspas, a formação das novas direções, melhor dizendo, a formação de novas gerações, mesmo entre as classes subalternas, ocorria sobretudo na escola de massas e mais ainda por intermédio da indústria cultural. Os estilos de vida e os consumos envolviam toda a sociedade, inclusive os que não tinham acesso a eles, mas alimentavam a esperança de tê-lo. As casamatas do poder político cresciam em importância, mas descentralizavam-se e favoreciam aqueles que ocupavam as sedes. A classe política, mesmo quando permanecia na oposição e incorrupta, à medida que a histeria anticomunista diminuía, criava relações cotidianas de amizade, amálgama, hábitos e linguagem com a classe dirigente. Fecha aspas. É interessante porque essa mescla de costumes entre o que ele chama de classe política e o que ele chama de classe dirigente, como a gente sabe muito bem, essa promiscuidade não é uma peculiaridade italiana. E ele fala também dos efeitos organizativos que isso teve sobre o PCI. Ele vai dizer assim, abre aspas, as seções do partido não estavam mais acostumadas a funcionar como sede de trabalho das massas, de formação cotidiana de quadros. As seções do partido eram extraordinariamente ativas apenas na organização das festas do Unitá, o jornal, do PCI, e mais ainda nos períodos de eleição nacional e local. As células nos locais de trabalho eram poucas e delegavam quase tudo ao sindicato. Nos grupos dirigentes do partido, a distribuição dos papéis havia mudado muito. O maior peso e a seleção dos melhores haviam se transferido das funções políticas para as funções administrativas, municípios, regiões e organizações paralelas, como as cooperativas. Portanto, mais competência e menos paixão política, mais pragmatismo e horizonte político mais limitado. Os intelectuais sentiam-se estimulados para o debate, mas sua participação na organização política havia declinado, e o próprio debate entre eles era frequentemente eclético. A exceção era o setor feminino, em que um vínculo direto entre cúpula e base criava uma agitação fecunda. Fecha aspas. O Lúcio Magri descreve para a gente como as transformações que ele chama de moleculares causaram pouco a pouco uma metamorfose no Partido Comunista. Pouco a pouco, o Partido Comunista foi deixando de ser um fator de subversão, foi deixando de ser um fator antissistema e foi se transformando em peça importante na engrenagem do Estado e da política italiana. E quando essa engrenagem veio abaixo, o PCI foi abaixo também. Notem como há um paralelismo com o que a gente está vivendo. Quer dizer, a estrutura política, o desenho, a arquitetura política fundada ao redor da Constituição de 88 está vindo abaixo, por iniciativa da classe dominante. Adiante, o Lúcio Magri vai tentando demonstrar que o Partido Comunista Italiano não foi vítima do fracasso, mas foi vítima do sucesso da estratégia que lá na Itália, mas aqui também no Brasil, muita gente chama às vezes de melhorista. Uma estratégia que ao invés de lutar pela revolução ou por mudanças estruturais, começa a trabalhar com a ideia de melhorar as condições de vida do povo, melhorar as condições de luta política, melhorar as condições de expressão da soberania e assim por diante. Essa estratégia, no caso da Itália, de fato teve êxito, melhorou a vida da classe trabalhadora italiana, converteu o Partido Comunista numa força influente, que era vista como ameaçadora pela classe dominante.
e pelos Estados Unidos. A direita, frente a esse crescimento do Partido Comunista, bloqueou qualquer possibilidade do PCI chegar ao governo através de uma aliança com a chamada democracia cristã. E quando o PCI se deu conta disso, ele tentou fazer um giro à esquerda, sob direção do famoso Berlinguer. Muito bem, o Lúcio Magri conta isso em detalhes, como, curiosamente, vai ser sob direção da esquerda do Partido Comunista, que se busca construir uma alternativa, mas não se consegue êxito nessa alternativa, né? Enfim, ler a obra do Lúcio Magri é muito importante para nós, que somos petistas, e não queremos que aconteça com o nosso partido o mesmo que aconteceu com o PCI, né? O Lúcio Magri, ele conta num tom que é profundamente autocrítico, em alguns momentos é impiedoso com ele mesmo. As opções feitas pela maioria do PCI, pelo grupo majoritário na direção nacional do PCI, e vai mostrando como esse percurso levou eles, no limite, a abandonar o nome e abandonar as tradições políticas e culturais do Partido Comunista Italiano. Mesmo existindo, como Lúcio Magri comprova seguidas vezes, energias vivas na base militante do comunismo italiano. Enfim, eu recomendo a cada um e a cada uma dos ouvintes, das ouvintes do podcast, comandado pelo Patrick Araújo, que leiam o Alfaiate de Ulm, do Lúcio Magri. É uma leitura mais do que relevante para todos nós que temos interesse não só em compreender os dilemas atuais do PT e da esquerda brasileira e da política brasileira nesse ano de 2021, mas principalmente é muito útil para todos nós que queremos preservar o Partido dos Trabalhadores como um instrumento de luta contra o capitalismo e a favor do socialismo em nosso país. Viva o Partido dos Trabalhadores, viva a classe trabalhadora brasileira. Valeu, Walter. Muito obrigado, companheiro. Gente, essa semana também nós tivemos o lançamento, no mesmo dia em que o PT fez 41 anos, do Manifesto Petista, que é uma iniciativa de militantes do PT de todo o país para contribuir na difusão, debate de ideias no campo da esquerda. Para explicar um pouquinho mais do que é esse manifesto, a gente escuta agora o companheiro Celso Marcondes. Alô, Patrick, alô, companheiras e companheiras ouvintes do Esperança Vermelha. Eu queria que vocês conhecessem o Manifesto Petista, um espaço aberto na internet para aprofundar os debates sobre as grandes questões nacionais, internacionais, os movimentos sindicais, sociais, da educação, da saúde, da luta antirracista, anti-homofobia, que pretende sair de segunda a sexta, renovado de segunda a sexta, terminando com uma grande entrevista, sempre às sextas-feiras à noite, e já dessa vez a entrevistada será a companheira Dilma Rousseff. Esse espaço está em fase de testes, né? Desde essa segunda-feira. Nós queremos renová-lo, modificá-lo a partir das sugestões e contribuição de todos vocês. Pretende ser um espaço aberto, exatamente com esse objetivo de discutir os grandes temas. Não é uma publicação oficial do partido, não é uma publicação que concorra com os outros sites e canais da esquerda, dos democratas, mas é para somar, para trazer subsídios para todos nós. O Manifesto Petista é feito por um grupo de militantes e simpatizantes do PT e é voltado para os militantes e simpatizantes do PT para subsidiar a sua luta nos movimentos sociais. Eu queria convidar vocês a conhecer esse primeiro teste que nós fizemos, o número 0, que já está no ar, no www.manifestopetista.org.br, para que vocês façam as sugestões, as críticas, sugiram artigos, textos, áudios e vídeos para que a gente possa construir esse manifesto e ajudar na luta pela democracia, pela unidade da esquerda, pelo socialismo no Brasil. Valeu, Celso. Obrigado, companheiro. E bom, ao completar 41 anos, temos que desejar muitos e muitos outros anos de luta ao Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras. Gente, um outro debate muito importante que tem crescido nos últimos dias diz respeito à retomada das aulas presenciais. Há um movimento em vários estados e em alguns municípios para que as aulas voltem a ser presenciais ou pelo menos em algum tipo de modelo híbrido. Sobre esse assunto, a gente vai escutar agora a companheira Ana Flávia. A Ana Flávia faz parte da coordenação do DCE da UFERSA, Universidade Federal Rural do Semiárido, no Rio Grande do Norte, e fala para a gente sobre esse assunto. Olá, Patrick. Olá, ouvintes do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha.
em especial os estudantes petistas que nos acompanham. Bom, debater a retomada das aulas de forma presencial não é uma tarefa muito fácil. É uma temática que tem ganhado muita repercussão agora, nesse início de ano, especialmente no setor público, né? Nas nossas instituições públicas de ensino, porque as particulares, desde o ano passado, estão retomando de forma presencial em sua grande maioria. E aí é importante a gente ter alguns elementos para nos ajudar nesse debate. O primeiro deles é que estamos sob um governo genocida e ultraliberal, né, o governo de Jair Bolsonaro, que desde o início da pandemia não tem assegurado à classe trabalhadora as políticas de renda, de garantia de emprego e de isolamento social ao mesmo tempo. Pelo contrário, e o cenário em que nos encontramos hoje é um cenário de piora das condições de vida da classe trabalhadora, de aprofundamento da miséria e de mais de 230 mil mortos devido à pandemia da Covid-19. E tudo isso junto também tem um pacote de maldades, né? Que o governo tem se aproveitado da pandemia para dar continuidade ao seu plano de desmonte da educação pública. O ensino remoto, que foi totalmente improvisado, sem o governo dar nenhuma garantia para os docentes e para os estudantes minimizar os impactos desse ensino do ponto de vista pedagógico e social, foi um ensino totalmente improvisado e que tem se demonstrado como um desastre. E isso já entra no segundo ponto. A gente precisa fazer um balanço do que foi e do que tem sido o ensino remoto, especialmente nas escolas públicas secundárias. Digo isso porque tem alguns estudos do próprio CNTE que apontam que 50% dos estudantes foram excluídos desse ensino. Então, a gente tem um desastre do ponto de vista social, porque os estudantes trabalhadores, a classe trabalhadora que estava inserida nas escolas públicas e nas universidades públicas, não tiveram políticas sistemáticas de assistência estudantil, de permanência nesses tempos de pandemia. As universidades ainda têm um cenário mais diferente, melhor, né, em relação às escolas públicas secundárias. Muitas universidades conseguiram garantir assistência, ainda com as limitações dessas políticas, né, porque tem corte orçamentário no PNAES, que é o Plano Nacional de Assistência Estudantil, enfim, mas especialmente nas secundárias, a gente não viu em quase nenhuma políticas como o auxílio inclusão digital, que abarca, né, o equipamento digital e o pacote de dados para a internet. A gente não viu um apoio psicopedagógico das escolas para o acompanhamento a esses estudantes. E, às vezes, os estudantes ficavam largados em suas casas, sem seus responsáveis terem o mínimo de letramento digital para dar um suporte nas atividades, em especial de crianças a adolescentes. E aí, somado às más condições de trabalho dos professores, um planejamento inadequado para retomar essas atividades de forma remota, o aumento da ansiedade e da depressão e outros fatores, Patrícia. Devido a essa política desse governo genocida, muitos estudantes tiveram que abandonar os estudos, sejam por esses fatores, ou seja por um fator muito, muito pontual. Precisam trabalhar. Estudantes estão tendo que ir para programas como vários programas de jovem aprendiz, de estágios, e de fazer bico mesmo, para ter que complementar a renda dentro de casa, senão morre. Então, a gente está vendo que os vínculos da classe trabalhadora com o ensino estão se perdendo. Uma conversa rápida com professores do ensino básico, a gente vê que eles estão sentindo falta de vários estudantes que tiveram que abandonar os estudos remotos, ou nem conseguiram participar, né, deles, porque tiveram que ir trabalhar. Isso é um dado muito problemático, porque o que a gente está vendo é uma política de expulsão dos filhos da classe trabalhadora das nossas instituições, uma política sistemática. A evasão está crescendo absurdamente. Esse último dado de mais de 50% de não comparecimento à prova do Enem não mostra apenas que os estudantes não foram realizar a prova por causa da pandemia, não, por causa do medo de contágio, não. O que está posto também são as perspectivas. Não faz mais sentido entrar na universidade, eu tenho que garantir a comida dentro de casa. Ou então eu não consigo competir com o estudante da escola particular. E o que a gente está vendo é que nas universidades, elas serão
cada vez mais um espaço elitizado. Os filhos da classe trabalhadora não vão ter condições de adentrar nelas. E aí? Como é que a gente vai enfrentar essa realidade? A realidade dos estudantes perdendo o vínculo com as instituições de ensino. Então, isso é algo central para entrar no nosso debate. Outra questão central, Patrick, é que eu acredito que quem deveria ter começado esse debate era a gente. A gente que eu digo das entidades de representação das categorias da classe trabalhadora. Digo isso porque a gente teria condições de debater pauta máxima e de acumular forças na luta quando esse debate fosse retomado pelos governos, como está sendo agora. Veja, lá na UFESA, ainda no segundo semestre do ano passado, a gente, assim como outras universidades públicas estavam fazendo, de debater a retomada do ensino, seja ela de forma remota ou seja ela de forma presencial. Então, a gente que impulsionou esse debate na UFES, porque é preciso planejamento, tanto para o ensino remoto quanto para o retorno presencial. Isso não significava que a gente queria de imediato voltar de forma presencial. Não, mas a gente tinha pautas para debater sobre esse retorno. Até porque o retorno é algo que é previsível. Mas cedo ou mais tarde ele chegaria à nossa porta. E aí a gente teria que impor pautas nesse debate. Então, na universidade a gente reivindicou uma comissão de combate ao Covid-19 que tivesse subcomitês que trabalhassem nas questões pedagógicas, no acompanhamento a estudantes e a docentes, que debatesse um plano de biossegurança para quando as atividades fossem retornar, quando a gente tivesse uma segurança maior para retornar. Enfim, então esse debate também era fundamental. A gente precisava ter pautado ele. E aí, Patrick, eu não estou querendo dizer que com esses elementos postos, quais sejam, de que o isolamento social não está funcionando para a ampla maioria da classe trabalhadora, que o ensino remoto tem sido um desastre, que a classe trabalhadora está sendo expulsa das instituições de ensino, que foi algo que a gente conseguiu amenizar substancialmente nos nossos governos petistas. Eu não estou querendo dizer que a solução de imediato seja a gente baixar a cabeça para os governos e voltar presencialmente. Não, não é esse o debate. Mas é um debate que a gente precisa fazer com os pés no chão, no sentido de não entendermos, e aí eu falo dos profissionais da educação do setor público, que nós somos uma coisa à parte do restante da classe trabalhadora. Então, eu acredito que hoje o que está posto não é debater, não vamos voltar de nenhuma forma. A gente precisa enfrentar o tema. O segundo ponto que eu já falei, né, da expulsão dos filhos da classe trabalhadora das instituições. A gente precisa debater as condições do ensino remoto, reivindicar orçamento e começar a construir fóruns próprios nossos para debater essa retomada, que inclua os estudantes, que inclua os profissionais da educação, que inclua um debate amplo, porque senão a gente vai perder esse debate frente a toda a comunidade. Tá tudo funcionando, os estudantes estão tendo que ir trabalhar e as escolas não podem voltar, sendo que a minha vida enquanto estudante está normal. Enquanto estudante não, enquanto trabalhador está normal, enquanto estudante trabalhador está normal. Então, esse debate a gente precisa fazer e enfrentar. E aí, é colocar algumas pautas, né? As pautas da inclusão digital, é colocar a pauta que, para retornar, a gente precisa que as nossas escolas estejam adequadas para isso. E aí, ter um plano de biossegurança de cada escola, que dê conta de reorganizar o espaço físico. Então, a gente precisa pontuar essas questões e reivindicá-las. É fazer esse debate das condições de retorno. Então, ao passo em que a gente fala sobre essa retomada, pontua questões e condições, a gente trava uma luta nacional por mais orçamento para a educação pública e contra o desgoverno de Bolsonaro, que cortou o orçamento da educação. Então, isso é o central. E aí temos que aproveitar esse momento para organizar a classe e pensar e forjar alternativas de como a gente enfrenta a questão da expulsão dos estudantes trabalhadores das nossas instituições de ensino. Se a gente não conseguir fazer isso, é um tema fadado a fracasso. A condução dessa luta sem a gente conseguir fazer isso
é um tema que está fadado ao fracasso. Valeu, Ana. Muito obrigado, companheira. E, pessoal, agora a gente vai escutar o companheiro David Bacelar. Tá todo mundo revoltado, e com muita razão, a indignação é mais do que justa, com a elevação do preço dos combustíveis. Na verdade, tá tudo subindo no governo Bolsonaro, né? O preço do feijão, do arroz, da carne, do óleo, e o combustível não está ficando para trás. Mas, além disso, também está acontecendo um processo de venda, né, de privatização de uma das refinarias da Petrobras, lá na Bahia. É sobre esses assuntos que a gente escuta agora o companheiro David Bacelar. Olá, Patrick. Aproveitar aqui a oportunidade para deixar aqui meus parabéns para o podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha. Em momentos como esse, essas iniciativas são importantíssimas para nós estarmos refletindo sobre vários temas. E essa militância gigantesca do PT, ela tem feito isso, para além do Partido dos Trabalhadores e Trabalhadoras. Eu, Patrick, além de coordenador geral da FUP e trabalhador da refinaria Landulfo Alves, sou também dirigente do PT aqui em Feira de Santana, na Bahia. Sobre a privatização da Petrobras, é importante destacar que, infelizmente, durante essa pandemia, o governo Bolsonaro, como disse que iria fazer, está sim fazendo com que a boiada passe. Do início da pandemia para cá, infelizmente nós já tivemos 18 ativos do sistema Petrobras vendidos, entregues a preço de banana, principalmente para o capital internacional. E para surpresa entre aspas, nós tivemos aí o anúncio da assinatura do contrato de venda da refinaria Landulfo Alves, a primeira refinaria da Petrobras no Brasil. É bom aqui destacar, Patrick, que essa assinatura do contrato, que foi anunciada, mas ainda não foi realizada, é uma etapa do processo da privatização. Ainda teremos aí um processo de transição da operação da Petrobras para o Fundo de Investimentos Mubadala e depois de todo esse período, que nós não sabemos ainda qual o prazo será, há o closing, um fechamento do negócio, ou seja, da venda, da privatização. Por isso, estamos aí sinalizando a realização de uma greve que foi aprovada pela categoria petroleira em dezembro do ano passado, ou seja, há pouco mais de um mês, quando a categoria petroleira baiana aprovou a greve com uma data a ser determinada pela direção do Sindipetro Bahia. E a direção do Sindipetro, reunida em sua diretoria executiva, após saber desse anúncio da assinatura do contrato, entendeu e deliberou por essa data na semana que vem, para enfrentar essa privatização, para evitar que esse processo de venda ele seja concluído. Teremos, Patrick, então, setoriais que estarão sendo realizadas nessa semana com a categoria petroleira, ouvindo as pessoas, aceitando sugestões, propostas. No sábado, teremos um seminário de planejamento dessa greve, onde ali sim, de forma estratégica, estaremos traçando o como fazer com a categoria. Entendemos que com essa greve forte sendo realizada pela categoria petroleira, com as ações que serão feitas pelo Sindipetro Bahia de conscientização da sociedade a respeito dos prejuízos da venda dessa refinaria, principalmente com relação a alguns temas específicos. Primeiro, com relação ao preço dos derivados de petróleo. Nós temos certeza que com a venda da refinaria Landulfo Alves, um monopólio regional privado será constituído, porque a refinaria ela está sendo vendida junto com o terminal de Madredeus, que é um terminal marítimo gigantesco, com os terminais terrestres de Candeias, Jequié e Itabuna, com todo o sistema logístico que está integrado à refinaria, porque, na verdade, eles estão querendo vender o mercado consumidor daqui da Bahia, dos estados do Nordeste que
esse sistema fornece derivados de petróleo e o norte de Minas Gerais. Então, esse é o primeiro prejuízo que cada uma vai ter. E para evidenciar isso, demonstrar isso de forma lúdica, o Sindipetro Bahia fará ações da distribuição e venda de combustíveis a preços justos durante o período da greve, principalmente de diesel, gasolina e gás de cozinha, a preços justos. Um outro prejuízo que estamos denunciando e que iremos denunciar com essa greve que será realizada é da possibilidade de desabastecimento, principalmente de GLP, gás de cozinha, e não somos apenas nós que estamos dizendo isso, a ANP está dizendo isso, em algumas regiões, porque o investidor que está chegando, ele não vai ser obrigado a produzir determinados derivados de petróleo. Ele vai produzir o derivado de petróleo que ele bem entender, que lhe for mais favorável, que lhe render mais, que lhe garantir mais rendimentos para os seus acionistas. Então, esperamos que com essa greve, ainda localizada na Bahia, nós consigamos denunciar isso à sociedade baiana e esse movimento ele se amplie nacionalmente, porque a privatização não é apenas da refinaria do Alves. Temos uma lista de 8 refinarias e temos informações de que há datas para que essas refinarias também tenham a assinatura dos contratos de venda já pré-determinadas. Então, há uma necessidade de que esse movimento, Patrick, ele seja nacional, ele se amplie, que a categoria petroleira nacionalmente, não apenas na Bahia, também esteja se movimentando, se mobilizando. Por isso, a FUP fez reuniões com os seus sindicatos e os seus sindicatos estarão fazendo essas deliberações internas com as suas bases, com os seus trabalhadores e trabalhadoras, para que esse movimento venha a ser um movimento de caráter nacional. Mas não deve parar por aí. Nós precisamos ampliar essa luta para além da categoria petroleira. Precisa ser uma luta da classe trabalhadora, começando principalmente pelas categorias das empresas públicas estatais que estão sendo atacadas pelo movimento privatista do Paulo Guedes e do governo Bolsonaro, que querem destruir as nossas empresas públicas estatais, entregando o patrimônio nacional a preço de banana para o capital internacional. Então, Patrick, essas são as nossas lutas, os próximos passos contra a privatização dessa querida empresa que é a Petrobras, a maior empresa do Brasil, que já foi, nos governos do PT, a 4ª maior empresa de energia do mundo e que o governo Bolsonaro quer tornar a Petrobras uma empresa pequena, suja, apenas produtora de óleo cru, para fazer do país, de novo, um país colônia, importador de derivados, de produtos com maior valor agregado que deveriam estar sendo produzidos aqui pela nossa Petrobras. Ela deveria ser tratada, Patrick, com uma política de Estado e não com a política de governos que passam de 4 em 4 anos a depender do resultado das eleições. Um forte abraço para você, Patrick, e para todo mundo que está acompanhando aí o podcast Em Tempos de Guerra. A esperança, com certeza, é vermelha. Um forte abraço. Valeu, David. Obrigado, companheiro. Saudações da FUP. E, pessoal, essa foi mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha, publicado neste fatídico dia 12 de fevereiro, que seria a abertura do Carnaval. Talvez muitos de nós estivéssemos agora lá no Marco Zero, em Recife, aguardando o ensaio dos maracatus, o encontro dos mais de 100 maracatus. Dessa vez, pelo primeiro ano, em muitos e muitos anos, em algumas décadas, isso não vai acontecer. Mas a razão é a pandemia. Portanto, continuemos nos cuidando, lutando para que tenhamos vacina para todo mundo o mais rápido possível, lutando para que tenhamos auxílio emergencial e lutando pelo fim deste governo genocida, para que ele termine o mais rápido possível, que a gente possa voltar a brincar e a curtir o carnaval e se fantasiar, porque neste caso a fantasia é coisa séria. Saudações petistas, bom descanso a todos e até mais.